Professor Hugo, 8º ano, a aula é capítulo 1 da unidade 4, a capítulo Teorias do século XIX e a unidade Nacionalismo e Revoluções. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Hugo, vocês já me conhecem das outras aulas, né? Hoje a gente vai dar início a uma nova unidade, tá certo? A unidade 4 do livro de vocês, podem peguem um caderno também para a gente fazer nossos comentários e observações. E essa unidade ela vai falar sobre o nacionalismo e revoluções. Gente, a gente vai ver, tanto nesse capítulo quanto no próximo, primeiro, várias teorias que de certa forma vão influenciar vários movimentos, e no segundo capítulo, esses vários movimentos, tá certo? É uma unidade bem interessante, muito legal, e é também bastante polêmica, porque mexe muito com um pouco das nossas individualidades, né? Apesar de várias teorias aqui terem sido produzidas no século XIX, elas permanecem até o dia de hoje, tudo bem? Isso em vários momentos. E normalmente, quem se identifica muito com isso, acaba meio que rechaçando todas as outras. Enfim, ela é bastante polêmica, mas é interessante a gente perceber, e nem se apegar a nenhuma delas, tá certo? Mas é perceber os principais elementos de cada uma, porque isso é bastante legal e, de certa forma, serve bastante para a gente entender vários movimentos ao longo do mundo e como que eles se organizam, mais ou menos, tudo bem? Essas várias teorias, apesar da gente falar sobre vários grupos teóricos, a gente já vai começar falando do primeiro, é legal que a gente perceba que várias pessoas, vários pensadores acabaram seguindo essas correntes teóricas de formas diferentes, tá certo? Essas teorias que a gente vai ver, elas não são teorias gerais, elas seguem um modelo, seguem uma proposta, mas cada pensador pode refletir sobre ela e sobre o mundo onde ela vive de formas diferentes, tudo bem? Tanto que vários pensadores dentro desses grupos são bastante contraditórios entre si, tá certo? Então, qual foi a primeira corrente? A corrente do liberalismo, gente. A corrente do liberalismo, ela vai surgir ali justamente como uma crítica ao antigo regime. Vamos lembrar lá daquele governo dos grandes reis? O liberalismo ele vai surgir ali principalmente entre a burguesia emergente e vai ser contra completamente a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa. O liberalismo vai defender uma série de liberdades que seriam liberdades inalienáveis. Essas liberdades não podem ser tiradas de você. E essas liberdades, que é a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tá certo? Está alinhada dentro de vários direitos, que também seriam direitos de todos os homens do planeta, tá certo? Que é o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade, tá certo? Esses direitos, como eu falei, eles vão ser interpretados, vão ser analisados e vão ser discutidos pelos liberais, que até hoje é um grupo político e é um grupo intelectual bem presente, vão pensar a sociedade de formas muito diferentes, tá certo? Um dos primeiros pensadores a organizarem isso foi o Adam Smith, que escreveu o livro A Riqueza das Nações, que é bem conhecido aí também, né? O que é que esse cara aqui tem que destacou e contribuiu tanto aqui para o liberalismo? Ele vai falar que a riqueza é produzida dentro de um país, dentro de uma nação ou de um reino, pelo comércio e não pelo acúmulo dos metais, porque o acúmulo dos metais fazia parte da política mercantilista, vamos lembrar, né? Que era a política econômica desses governos absolutistas. Os reis acreditavam que para você ficar rico, só precisa você ter ouro. E o Adam Smith acreditava que para você ficar rico, você tem que, enfim, desenvolver o comércio. Tudo bem? Esse pensamento liberal, que o Estado não deve interferir na economia, a economia tem que funcionar de forma por si só, ela de certa forma, ela reflete até hoje, tá certo? E ela é muito organizada, principalmente nesse primeiro momento, pela camada das burguesias, mas hoje em dia ela está presente em vários outros grupos, tudo bem? Uma outra teoria que é bastante conflitante com a teoria do liberalismo, tá certo? E uma bem polêmica, que o pessoal hoje em dia polemiza muito, é a teoria do socialismo, tá certo? E ela também, como eu falei,
organizada no primeiro momento pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels, que foi os dois caras que organizaram o marxismo, né, que vai fazer essa proposta de socialismo. Ela também foi composta por várias outras pessoas, e essas várias outras pessoas, elas também interpretaram isso aqui de formas muito diferentes, tudo bem? Enquanto o liberalismo estava ali contra a questão do antigo regime e desses grandes reis com poderes centralizadores, os socialistas, eles estavam criticando justamente o avanço do liberalismo e o enriquecimento dessa burguesia, porque isso estava aprofundando cada vez mais o problema da desigualdade social, tudo bem? Aqui o antigo regime já tinha acabado, quem estava dominando nessa esfera política, principalmente, era esse pensamento liberal, e é isso que os socialistas vão criticar, e por isso elas vão propor essa questão do socialismo, tudo bem? Como isso foi aplicado, se isso funcionou ou não, isso já é outra discussão. A gente está falando aqui das teorias do século XIX, tudo bem? É para entender o que cada um propõe mais ou menos. O Marx e o Engels, eles vão sugerir que o problema da desigualdade social é dado principalmente pela propriedade privada, e por isso eles queriam o fim dela. Só que, como eu disse, esses vários pensadores propunham coisas bastante diferentes entre si, e esse socialismo a gente pode dividir em 3 socialismos diferentes, tudo bem? O primeiro é um socialismo utópico, que foi principalmente guiado por várias pessoas que ou escreveram livros sobre sociedades perfeitas, ou alguns patrões ou alguns burgueses que tentaram colocar para funcionar o socialismo dentro de suas fábricas e acabou não dando certo, tudo bem? O socialismo científico, que é esse socialismo da crítica, que a sociedade deve passar por essa transição para o socialismo e depois para o comunismo, tá certo? E por último, esse socialismo ligado à questão do anarquismo, que queriam a total ausência do Estado e acabar o Estado para ele não funcionar mais nesse nosso modelo de sociedade. Com isso, um novo modelo viria a surgir, tá certo? Independente dessa visão sobre o socialismo, dentro dessas teorias, uma coisa entre elas era comum: a crítica ao capitalismo, tudo bem? Mas aqui é só mais uma dessas teorias, ainda tem várias outras, gente, tudo bem? Uma próxima teoria que a gente pode ver, é a doutrina social da igreja, tudo bem? Um cara que conseguiu, de certa forma, propor bastante coisa, sugerir bastante coisa na formação desse pensamento teórico, foi o Kepler, tá certo? Muitos clérigos, muitas pessoas acreditavam que a igreja deveria se posicionar contra os problemas sociais. Isso aqui no século XIX, tá certo, gente? Muitas dessas pessoas, muitos padres, muitos bispos, eles acreditavam que a igreja deveria se posicionar contra os problemas da sociedade. E com isso, ela deveria intervir, né, para atender os interesses das pessoas mais pobres. Tudo bem? Isso aqui no sentido da caridade, no sentido do trabalho, no sentido da própria questão religiosa, tá certo? E eles se dedicavam principalmente com os órfãos e contra o trabalho infantil. Tudo bem? Isso aqui é interessante da gente destacar. Na doutrina social da igreja, eles queriam uma melhoria para os pobres, né? Queriam atender as pessoas mais pobres, como até hoje é uma das políticas da igreja, e ao mesmo tempo eles não queriam romper com o sistema capitalista, como era a crítica feita pelos socialistas, tá certo? Eles achavam que só a função da igreja, que separada do Estado, seria suficiente para entender os interesses dessas populações mais pobres, tá certo? Mas isso aqui, como eu falei, é apenas mais uma teoria e existem várias outras. A gente vai ver um pouquinho das características de cada uma delas nessa aula de hoje, tá certo? A próxima é a teoria do nacionalismo. A gente não pode falar aqui de um único teórico, porque isso aqui vai ser um processo que vai acontecer no mundo todo. E em cada lugar vai se criar pensamentos nacionalistas. Até o século XVIII, mais ou menos XIX, muitos lugares ainda não eram identificados, né? Eles não eram ligados a uma identidade de uma nação, de um povo-nação. Até porque isso não existia na Idade Média, né? Existiam os feudos, existiam os burgos. Durante essa questão do antigo regime ali na Idade Moderna, existiam reinos, mais um país com leis próprias, com costumes próprios. Isso vai surgir no século XIX.
E o que é que esse nacionalismo ele vai se propor? Uma união de um povo a partir de vários elementos culturais, que tem que ser comuns. Todo mundo naquela região deve ter esses mesmos elementos culturais. Se isso não acontecer, não pode ter o nacionalismo, tá certo? Isso aqui é a defesa dos interesses para toda a nação. Quais são esses elementos comuns? Primeiro, as pessoas têm que partilhar da mesma língua, falar o mesmo idioma, tá certo? As pessoas têm que viver no mesmo território, na mesma região, porque não tem como fazer uma nação de dois lugares completamente separados, né, geograficamente. E o terceiro ponto em comum é a construção de um passado. Essa sociedade ela deve ter um passado em comum, que nem aqui no Brasil a gente tem um passado, né? Tem esse passado da colonização, tem esse passado do Brasil independente, da vinda da família real, da proclamação da República. A gente tem todo um passado construído que se não fossem os registros, né, se não fossem as nossas produções no cinema, nos livros, se não fosse o que a gente discute na escola também, a gente não saberia do nosso passado. Para uma nação ser reconhecida enquanto uma nação, os seus habitantes devem se reconhecer como pertencentes de um passado, né? Normalmente isso é bem forte nos países, e é bem forte, por exemplo, podem perguntar para os pais de vocês, para os irmãos de vocês, como eles se identificam, né? Se são como fortalezenses, cearenses ou brasileiros, se é num grupo de amigos, tudo bem? Mas, como eu falei, até o século XIX, as pessoas não tinham essa ligação muito grande com a nação, até porque esse modelo político não existia. Com a chegada do século XIX, vários movimentos vão acontecer, principalmente de independência, né? E de independência, e esses países eles vão deixar de obedecer a essas grandes monarquias e vão agora se governarem por si mesmos através de regimes principalmente republicanos, tudo bem? Vamos lá. A construção nesse período era dessa ideia de nação, que não existia, assim como também da exaltação dos símbolos nacionais. Não é só ter um passado, não é só ter a mesma língua e não é só viver no mesmo território. Você também tem que ter vários símbolos que vão identificar você e a sua nação. Por exemplo, a gente tem a bandeira do Brasil, né? A gente tem as nossas estátuas nas praças, a gente tem prédios históricos tombados, a gente tem todas essas coisas que a gente pode falar que são símbolos nacionais, não é? Se olha ali para a estrutura de Brasília, você identifica aquilo ali como capital do Brasil, não é não? E além disso, como eu falei, esses vários povos, esses vários movimentos, eles também vão se dividir de diferentes formas, principalmente porque aqui o nacionalismo não é só uma pessoa que está sugerindo, ou algumas, né? Em cada lugar vai se formar um modo de nacionalismo diferente. E ao longo do século XX, o nacionalismo, o ultranacionalismo, ele levou até a movimentos extremamente totalitários, tá certo? Basta a gente lembrar da questão do nazismo na Alemanha, tá certo? Do Hitler. E aí, como são esses vários tipos de nacionalismo? Primeiro, o nacionalismo como religião, ligado a essa questão religiosa. Depois, o nacionalismo cívico, ligado a essa questão dos direitos, que pudessem ser ligados às pessoas através dos mesmos direitos. O nacionalismo étnico, que foi esse nacionalismo nazista, né? Os povos arianos seriam superiores a todos os outros e isso justificaria o domínio e a expansão nazista para outros lugares ali na Europa, tá certo? O nacionalismo também territorial dessas pessoas ligadas na mesma região, no mesmo espaço. O ultranacionalismo, que é a nação acima de todas as coisas do mundo, da sua vida. E também existe o nacionalismo anticolonial, que é contra a formação dessas colônias e que muitos lugares hoje em dia ainda tem movimentos bastante tensos de guerra e de invasão e de confusão, que de certa forma a gente pode pensar que é feito a partir de uma visão também colonialista, né? E esse movimento anticolonial é justamente o fim desse tipo de exploração, tá certo? Além disso, existem também outras teorias. Vamos lá na próxima. Darwinismo social. O darwinismo, só a gente pensar no nome. Darwinismo vem daquele cara lá chamado Charles Darwin, que escreveu A Origem das Espécies. Só que aqui
Não é esse papo da biologia, não. A teoria do darwinismo social, ela não vai ser feita pelo Darwin, mas vai ser inspirada nessa publicação dele, justamente nessa questão da seleção natural, né? Existem alguns povos que são mais adaptados e superiores aos outros, e por isso eles vão habitar na sociedade de forma mais forte, tá certo? A teoria do darwinismo social vai também ser vista e vai ser interpretada a partir de várias pessoas, de várias influências. Um desses caras é o Spencer, tá certo? Mas, como eu falei, aqui não é a visão da biologia, que é como explicar justamente a forma como as sociedades funcionam. E isso, de certo modo, eles vão usar a biologia para justificar as desigualdades sociais, tá certo? Não é um problema social, não é um problema político, não é um problema econômico. Ele seria sim, o mundo é desigual, porque as pessoas são desiguais. Existem raças que são superiores a outras. Isso aqui a gente pode chamar também, com o olhar de hoje, de uma pura visão racista. É de achar que os europeus seriam mais civilizados e mais evoluídos, por exemplo, do que os povos da África ou do que alguns povos nativos, tá certo? E por isso, esses povos poderiam ser explorados ou escravizados ou mortos em várias guerras, tudo bem? Isso aqui vai ser um pensamento, vai ser uma corrente teórica que vai ser bastante pesada quando ela vai atingir todas essas populações, tudo bem? Ela já, de certa forma, já existia desde antes, mas ainda não estava organizada como uma teoria, com vários livros, tá certo? E ela vai significar a sistematização e a justificação do racismo a partir de vários estudos pseudocientíficos. Eles vão comparar a cabeça de uma pessoa branca com a cabeça de uma pessoa negra. Vai falar, as pessoas que, enfim, têm a cabeça mais parecida com as características das pessoas negras são mais tendenciosas a entrar no mundo do crime, por exemplo. Tanto que é um negócio que não faz sentido nenhum. Você acha que a pessoa vai entrar no crime ou não por causa do tamanho da cabeça? E se fosse assim, todo cearense era bandido, não é não? Porque o povo diz que a gente tem a cabeçona, né? Mas enfim, eles vão tentar justificar esse racismo a partir de vários estudos pseudocientíficos, que não fazem sentido nenhum, tudo bem? Mas que de certa forma eles vão ser incorporados em várias outras correntes do pensamento, seja a demografia, seja a estatística, seja a medicina, o jornalismo, a história, tá certo? E vários outros que vão justificar o avanço desses povos que seriam superiores a outros que seriam inferiores, tá certo? Essa corrente ela vai ser amplamente utilizada no racismo, no nacionalismo, alguns, no colonialismo e na questão da escravidão, tá certo? E por último, a gente tem uma última teoria para terminar essas discussões do livro de vocês, que é a teoria do positivismo, que ela vai ser formulada pelo um cara chamado Auguste Comte, que é um francês. E também, assim do mesmo jeito que as outras, ela também vai ser interpretada por outros pensadores de outras maneiras e de outras formas, tá certo? O que é que o positivismo dizia lá no século XIX? Que as leis da sociedade, elas obedeciam às mesmas leis da natureza, tudo bem? Então, para você entender como a sociedade funciona, você tem que entender como a natureza funciona. Se você conseguir entender isso, basta você aplicar as mesmas leis que a gente tem, por exemplo, na física, dentro da sociedade. Se você fizer isso, você conseguiria entender todos esses problemas. Só que isso não faz muito sentido, porque a gente, né, a nossa sociedade, ela não se organiza do mesmo jeito que a natureza se organiza. Se vocês discordam de mim, a gente pode conversar bastante sobre isso. Mas eu acho que existem coisas que são culturais também. Não são projetos apenas naturais, biológicos, porque se fossem assim, todas as pessoas da raça Homo sapiens seriam do mesmo jeito, né? Obedeceriam as mesmas tradições, teriam os mesmos costumes, a mesma língua, só que não é assim. Mas enfim, no positivismo eles acreditavam que o rigor da pesquisa científica e empírica, aquela através dos experimentos, né, deve ser aplicado na análise da sociedade. E além disso, ele queria recusar todas as explicações religiosas, porque aqui a explicação é científica, tudo bem? Aqui a lei da natureza deve ser aplicada na lei da sociedade, para você entender esse contexto. E o que é que eles queriam com isso? Eles falavam, a gente só pode
alcançar o progresso mundial, o intelectual e a civilidade, né? A gente só pode chegar na modernidade, nesse mundo do progresso, se a gente aplicar na nossa vida a ciência e a objetividade. A gente tem que ser objetivo e a gente tem que ser guiado pelo pensamento científico. Somente. Tudo bem, gente? Mas isso aqui, ó, é só uma leitura muito por cima e é bem mais profundo esse buraco, tá certo? Se vocês quiserem saber sobre qualquer uma dessas outras teorias, podem pesquisar na internet, gente, que tem muita coisa, tem muito material bom, tá certo? Fiquem à vontade. Bom, gente, para a gente finalizar, vamos aqui para a nossa última corrente teórica, tá certo? Que é a corrente do positivismo. Ela foi feita a partir dos pensamentos ali das proposições do Auguste Comte, que é esse cara aqui, mas ela vai ser interpretada por vários outros pensadores ao longo do século XIX, tá certo? Cada um vai interpretar essas proposições de uma forma diferente. Cada positivismo de cada pessoa dessa, dependendo da ciência no qual essa corrente de pensamento vai ser aplicada, ela vai resultar em abordagens que são diferentes, tá certo? Mas o que é o positivismo, de forma geral, acreditava? Principalmente, as leis da natureza, elas seriam iguais e funcionariam do mesmo modo para entender as leis da sociedade, tudo bem? As leis da sociedade aqui, então, seriam, para a gente entender o problema aqui da sociedade, a forma como a gente poderia fazer isso seria através da análise das leis da natureza, as leis da física, a lei da química, da biologia. Tudo bem? O que mais que eles queriam? Primeiro, o rigor da pesquisa científica e empírica deveria ser aplicado na análise da sociedade. O que é isso? Para a gente entender a nossa sociedade, a gente tem que fazer pesquisas científicas, seguir todo um método, né, estruturado, e também fazer pesquisas empíricas, pesquisas através de experimentos. Isso aqui vai ser uma tradição positivista para achar que a gente só pode entender a sociedade e que a gente só pode chegar no progresso se a gente seguir todos esses passos, tudo bem? Além de tudo isso, o positivismo ele também recusava as explicações religiosas, porque eles entendiam que para você chegar na objetividade, você deveria seguir exclusivamente o pensamento científico, tudo bem? E, para a gente finalizar, eles acreditavam que a ciência e a objetividade guiariam a sociedade para um progresso moral e intelectual. O que isso quer dizer? Que também cada sociedade, de certo modo, está ali classificada em determinado nível, né? Existem pessoas que seriam mais civilizadas ou mais ali colocadas no progresso, enquanto outras pessoas que não tivessem essa mesma marcação, não estivessem nesse mesmo nível de civilização, seria para eles uma sociedade inferior. Por quê? Porque não teria essa tradição de seguir esse pensamento científico e essa pesquisa empírica, tudo bem? Gente, essa foi uma das teorias, existem muitas outras, tá certo? Principalmente ao redor de todo o mundo durante esse mesmo período. Essas correntes teóricas, essas teorias que a gente viu, estão muito concentradas dentro do pensamento europeu, que é esse espaço onde o livro de vocês traz para a gente problematizar nessa unidade, tudo bem? Mas no continente africano existiam também vários pensamentos, nas Américas existiam também vários outros pensamentos ligados a questões de raça, ligados a questões de gênero, ligados a questões de filosofia e de relação com a natureza, tá certo? Em questões religiosas. Mas nesse capítulo a gente está vendo apenas essas teorias. Elas, para você, como a gente viu, elas são muito diversas, tudo bem, não tem como a gente falar sobre tudo e não tem como a gente se aprofundar em cada uma delas, porque o nosso tempo é muito curto. Caso vocês tenham ficado com curiosidade de alguma coisa, podem pesquisar na internet, tá certo? Existem muitos materiais legais sobre todas elas e sobre várias outras teorias também, tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no Tira Dúvidas da gente, tá certo? Tchau, tchau!